Olá a todos. Temos agora uma questão sobre receptores e leis de Kirchhoff. Na figura abaixo vemos um trecho de circuito elétrico percorrido por uma corrente com sentido e intensidade desconhecidos a princípio. Sabemos, no entanto, que no início deste trecho há um resistor e que os componentes restantes ou são geradores ideais ou receptores ideais. Determine a partir dos registros de voltagem visíveis na figura se os componentes representados por quadrados são geradores ou receptores. Bem, pessoal, então vamos inicialmente dar uma olhada nos elementos da figura que é mostrada, né? Nós vemos as anotações de voltagem que são feitas em vários pontos desse trecho de circuito. Estamos vendo os quadrados que representam ou geradores ou receptores, e também identificamos aqui a presença do resistor mencionado, né, que indica então que pelo menos esse resistor está anotado aí, é uma informação que temos a princípio. Nós sabemos que um gerador ideal ou um receptor ideal possuem resistências internas muito pequenas comparadas com as resistências do circuito onde eles se encontram. Vamos inicialmente fazer um breve comentário sobre a sutileza na determinação de um gerador ou de um receptor, né? Vejamos aqui, por exemplo, nesse esquema, onde nós temos, lendo da esquerda para a direita, nós temos uma notação de elevação de potencial, se estamos vindo da esquerda para a direita, uma resistência que podemos aqui, no caso, escrever um E1. Temos aqui uma resistência que podemos chamar de resistência interna, R1. Depois encontramos uma resistência interna que podemos chamar de R2. E depois uma notação de abaixamento de potencial, de novo, se estamos vindo da esquerda para a direita. Ou seja, essas indicações em E1 e E2 são de variações de potencial. Esses dois termos, esses dois elementos ou componentes que estão presentes aqui nesse trecho de circuito, a gente não pode, a princípio, dizer se são geradores ou receptores até que a gente defina para onde a corrente está indo, em que sentido a corrente está indo. Então vejamos, se pensamos que a corrente pode estar vindo da direita para a esquerda, por exemplo, nesse sentido, então agora sim nós podemos dizer que o termo em E1 ele se tratará de um receptor e o termo em E2, o termo da direita, o componente da direita, será um gerador, uma vez que a corrente experimentará uma elevação de potencial. Então aqui será um gerador. Ok? Se nós invertermos essa direção, esse sentido da corrente, ou seja, se nós escrevermos que agora a corrente vai para a direita, como está aqui, a situação se inverte e o termo em R1, que era um receptor, agora passa a ser um gerador. E o termo em E2 e R2 passa a ser agora um receptor. Receptor, uma vez que a corrente vai experimentar em R2 e E2 uma diminuição de potencial, né, acompanhada de um termo de dissipação por efeito Joule na resistência R2. Então, com isso, a gente vê que a determinação se um componente é um gerador ou um receptor não está exatamente no seu diagrama como componente, mas de uma forma mais importante no sentido da corrente. Ok? Então voltemos lá para a figura do nosso exercício. E aqui nós vamos poder perceber de maneira inicial que a lei de Ohm para
DDP nos terminais de um resistor vai permitir que nós consigamos inferir o sentido da corrente. Vejamos, aqui nós temos 16 volts, aqui nós temos 14 volts, então a corrente deve estar passando pelo resistor num sentido tal que a corrente experimente uma queda de potencial, né? Que o sistema tenha uma queda de potencial na passagem da corrente. Isso significa inferir que a presença do resistor com as anotações de voltagem nos seus terminais nos indica que a corrente está vindo da direita para a esquerda. Ok? Então agora o nosso trabalho será, em cada um desses quadrados, analisar se com esta corrente estamos experimentando um aumento ou uma diminuição de potencial, e aí o trabalho fica relativamente mais fácil, né? Então vejamos aqui o quadrado número 1. No quadrado número 1, nós temos a corrente indo da direita para a esquerda e havendo uma queda de potencial de 26 para 16. Ora, se está caindo o potencial, o número 1 deve ser um receptor. Vamos sinalizar aqui com R. Podemos escrever aqui, né? R, receptor. E vamos também indicar como G, se for um gerador. Então, o 1 será um receptor. No número 2, nós temos de 40 para 26 há uma queda, portanto, também será um receptor. Lembremos todos aqui que a corrente está vindo nessa direção. No número 3, nós temos de 0 volts para 40 volts, a corrente está vindo nessa direção. Logo, na direção da corrente, havendo um aumento do potencial, nós vamos poder definir esse componente ocultado pelo quadrado número 3 como um gerador, né? Um gerador nesse circuito. O número 4 fica entre menos 10 e 0, portanto, com a corrente andando da direita para a esquerda, como aqui foi no número 1 também, uniformizando aqui a minha anotação. A gente também tem um crescimento de menos 10 para 0, de modo que podemos dizer que é um gerador. E, finalmente, de menos 5 para menos 10, nós temos uma queda, e esse quadrado menos 5, de fato, então, oculta um receptor. Ok? Então, as respostas que podemos dar aqui, a gente pode escrever da seguinte maneira. A resposta será 1 receptor, 2 receptor, 3 gerador, 4 gerador e 5 receptor. Ok? Então, dessa maneira, nós concluímos o exercício. Ok? Um abraço a todos.